A liberdade que Cristo nos deu é o título da lição 10, classe dos jovens. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém, em Campinas, São Paulo. E é um prazer semanalmente termos nosso encontro para prepararmos a aula da semana. Se você não tiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste, enfim. Aqui na descrição tem minhas redes sociais, incluindo o meu WhatsApp, por onde você entra em contato. Será um prazer atender a sua igreja, atender o seu departamento, para estarmos juntos ministrando a palavra de Deus, pregando no culto, no congresso, na vigília, na consagração, ou dando uma palestra sobre liderança, ou para a juventude em diversos temas, ou para casais também. Estamos à disposição da sua igreja. O contato do WhatsApp está aqui na descrição. No Instagram, denispereira.ofc, tem alguns trechos de mensagens lá e vídeos de reflexões da palavra de Deus também, tá certo? Pegue Bíblia Revista, vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Estaremos agora, esse final de semana, aqui em Campinas, e estaremos em 14 de setembro em Anápolis, Goiás. E segue aí a gente, tem muita coisa acontecendo no nosso ministério, estamos felizes pelo que Deus está fazendo, tá certo? Bora para a aula de hoje, mas antes, roda a vinheta. A liberdade que Cristo nos deu é o título da lição 10. E eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O abandono da liberdade que Cristo nos deu tem causas desastrosas. Nós temos visto aqui ao longo desta aula, falando sobre a liberdade em Cristo, o perigo, não é, de se adaptar o evangelho, de se aceitar certas sutilidades ou certas sutilezas de ensinos que procuram misturar o evangelho, dar uma ajudinha aí na nossa caminhada cristã. E dentro desta aula a gente tem trabalhado muito sobre a questão da circuncisão, sobre o apelo aí dos judaizantes para que a igreja dos Gálatas ela pudesse agregar algo à sua fé, numa boa intenção, aparentemente, não é? Num ambiente cheio de rituais e de regras. Não é difícil entender como que os Gálatas se viram seduzidos pelos judaizantes e pelo que eles ensinavam, para que eles acreditassem que a manutenção de certos rituais e regras e leis, como no caso da circuncisão, guarda do sábado e outras coisas, em relação aos alimentos também, isso fazia parte do dia a dia deles. Então dá para a gente entender um pouco porque que eles se sentiram atraídos pelo ensino dos judaizantes, que se infiltrou no meio da igreja, que é um outro perigo também, né? Porque a graça ela elimina qualquer esforço humano, né? E como assim? Eu não tenho que fazer nada? Não, você não tem que fazer nada. É a graça. Tudo que poderia ser feito para salvar, Cristo fez. A partir de agora é porque somos, não para sermos salvos. Somos salvos. Então nós renunciamos a algumas coisas, e o fato de renunciar não deve ser considerado por nós um motivo de agregação à salvação. Então, tipo assim, eu sou salvo, claro, e as minhas renúncias, né? Então, as minhas renúncias não me salvam, não é? O deixar de fazer alguma coisa e o fazer alguma coisa, as disciplinas espirituais, cumprir alguma regra, não me torna merecedor da salvação, não é? Então, a grande máxima da graça é essa. Não há nada que o homem faça, até porque não há um justo sequer. E porque tudo que era preciso ser feito, Cristo fez. Portanto, qualquer coisa que alguém tente fazer como esforço humano para ser salvo,
invalida a graça, não é? E é um perigo. É isso que Paulo está ensinando aqui na carta aos Gálatas. A circuncisão tem algum valor? Tópico 1. Estejam firmes na liberdade. Paulo orienta que os Gálatas sejam firmes, não vacilantes na liberdade que receberam do Evangelho. Veja, versículo 13 de Gálatas 5. Portanto, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Então, esta liberdade para o... então quer dizer então que não há nada que eu faça para ser salvo, nem que eu deixe de fazer para ser salvo, então eu posso fazer o que você quiser? Bom, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Né? Então, a verdadeira liberdade não é se entregar aos desejos e às suas vontades, mas é equilibrar os seus desejos e vontades para ver uma vida que agrada a Deus. Posso, mas não convém. Posso, até quero, mas eu abro mão pela graça que me alcançou. Não é? É o que eu chamo de constranger-se pelo amor. É um amor que constrange. Ele não me obriga, ele não me proíbe. Isso é extraordinário. Quando eu entendo que o amor de Cristo não me obriga e nem me proíbe, quando eu entendo isso, eu vivo a liberdade em Cristo. E eu não uso dessa liberdade para dar ocasião à carne. Por quê? Porque eu sou movido por gratidão. Por quê? Porque eu sou movido pelo sentimento de pelo menos tentar compensar alguma coisa. A gente jamais vai compensar. A gente jamais vai conseguir, a palavra seria retribuir, mas é o mínimo que a gente pode fazer. Então, ele me proíbe muitas coisas? Não, ele não me proíbe. Ele me obriga? Também não. Então por que eu faço? Porque é a única forma de corresponder a um amor tão grande, que mesmo sem eu merecer, me amou. Sem eu merecer, se entregou por mim e me ama todos os dias. Percebe? Então é por amor, é por entrega, é gratidão, sentimento de propósito, sentimento de retribuição. Por mais que qualquer coisa que a gente faça não chegue perto do que ele fez por nós, mas não significa que não signifique nada. Entende isso? Então estejam firmes nessa liberdade. A perseverança era mais do que ter uma atitude diante de outras pessoas. Era também uma convicção que deveriam ter de forma pessoal, pois haviam sido libertos por Cristo. A liberdade de serem considerados filhos de Deus. Então, não se coloquem debaixo da servidão. Ganhar a liberdade é difícil, mas perdê-la é fácil. Pode viver a vida inteira para ganhar a liberdade e perdê-la em poucos segundos. Não é? Então, veja, Deus colocou os filhos de Abraão, Deus libertou eles. Quanto tempo levaram? 430 anos eles ficaram no Egito. Né? Quanto tempo levaram para eles saírem de lá? Deus pegou eles e colocou eles lá na terra que mana leite e mel. Os conduziu até lá. Né? Mas eles acabaram se escravizando, abrindo mão da própria liberdade. Quando essa carta de Paulo é escrita, os judeus sabem do que Paulo está falando sobre escravidão, porque o Império Romano está dominando ali todo o ambiente. O Império Romano os está escravizando. Então, ao ensinarem sobre a lei de Moisés como um adicional à graça de Deus, os judaizantes acrescentavam culpa à vida dos Gálatas, pois se esses não cumprissem os 113 mandamentos que a lei possuía, então, por causa de uma única transgressão ao único mandamento, esses Gálatas seriam condenados pela lei toda. Esse é o resultado de trocar o evangelho pelas obras e pelo esforço próprio. Eles estavam entrando em uma dívida impagável, que por sinal Cristo já havia quitado. Outra observação é a de que Paulo os responsabiliza pelo abandono da liberdade para se colocarem sobre servidão. Então, qualquer coisa que alguém queira fazer como um sinal de ajudar nessa obra de salvação, para se sentir melhor. Porque eu acho que
Eu acho que a intenção é meio que essa, não é? Então assim, nossa, eu sou tão pecador, nossa, eu sou tão falho, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não mereço, então eu tenho que fazer alguma coisa para... percebe? Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a Bíblia, tem a ver com a gente. É humano que a gente queira retribuir de alguma forma, que a gente queira fazer algo para que a gente se sinta bem, sabe? Então, tipo assim, bom, eu sou crente, então eu não vou fazer isso aqui, não tem a ver com santidade, é para que eu fique bem, para que eu me sinta bem, não é? E isso, equilibradamente, não é ruim, afinal de contas, nós precisamos sim viver em santidade, nós precisamos sim, não é, cumprir a palavra de Deus, procurar agradar a Deus. Agora, o problema é quando as pessoas começam a achar que por praticarem alguma coisa, e veja que a ideia dos judaizantes envolve exercícios espirituais. É muito sutil, porque eles estão falando de mandamentos da lei que Deus deu. Percebe como é perigoso? Porque eles não vêm com algo que eles não conheciam. Não. O que eles apresentam como forma de viver o Evangelho, como acessório ao Evangelho, fazia parte da vida deles, da formação religiosa deles. Então, graça, ok, mas guarda o sábado. Eles já guardavam o sábado a vida toda. Os ancestrais deles guardaram. Eles cumpriam as leis, eles circuncidavam o 8º dia os meninos. Então, peraí, qual o problema então? O problema é que tudo isso, a gente já viu, era uma sombra para um sacrifício perfeito que Cristo ofereceu. Estas coisas não eram eternas, elas apontavam para um sacrifício único, perfeito e eterno que Cristo ofereceu. E que agora a fé em Cristo Jesus é o que salva a tua alma. Não é o teu ritual. Aliás, nunca foi. Nunca foi o ritual. Nunca foi o ritual. É por isso que em Joel 2, Deus diz ao povo, rasguem as vossas vestes, rasguem o vosso coração e não as vossas vestes, porque o povo estava confiando no ritual. O problema deste tipo de ensino é que ele faz as pessoas acreditarem nos rituais. E a gente precisa entender que aquilo que Deus pede para nós, ele é carregado de significado. Então não era o ritual em si no Antigo Testamento. Okay? Ele apontava para Cristo. Cristo veio, ofereceu-se uma única vez, sacrifício único, completo, perfeito e eterno. Voltar a praticar rituais da lei como meio para a salvação era anular em si mesmo o sacrifício de Cristo, que foi aceito por Deus. Se Deus aceitou o sacrifício de seu Filho por nós, quem somos nós para fazer alguma coisa? Para dizer, agora eu estou salvo, agora eu estou salvo. Eu creio em Jesus, creio na cruz, eu creio na graça, mas agora eu guardei o sábado, agora eu estou crente. Agora eu me circuncidei, agora eu estou crente. Entende isso? Então, não é aquilo que fazemos que nos salva, ou que nos torna mais salvos ou mais santos do que quem não faz. Esse que é o problema. Não é? Então, é essa confiança exacerbada no ritual, no ato, em renúncias e em rituais. Isso é um perigo. Tá? Isso é um perigo. Tópico 2, um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário que é importante para nós. Nos ajuda a chegar a 30 mil inscritos e ainda em 2025 dá tempo de nós estarmos juntos aí na sua igreja, adorando a Deus, pregando a palavra, dando uma palestra. Meu WhatsApp está aqui na descrição, será um prazer atender o convite do seu departamento. O fermento leveda toda a massa, separado de Cristo. Guardar a lei implicava uma matemática estranha. Crer em Jesus e fazer a circuncisão. O resultado dessa conta era invalidar o sacrifício de Jesus e se colocar debaixo de uma escravidão.
precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes uma atitude, anote isso, uma atitude bem intencionada, mas uma atitude bem intencionada, mas que não está de acordo com a palavra de Deus, ela pode estragar, né? A ideia por trás do ensinamento dos judaizantes, de novo, fazia um certo sentido. Por quê? Porque ela dava aquela ideia de reforçar algo, de fortalecer a fé e tal. Mas ela é perigosa. Por isso que nós devemos orar. Por isso que o jovem não pode se deixar levar por falsos ensinadores. Eles sabem como ensinar, estão infiltrados no meio do povo de Deus, eles têm a Bíblia na mão e eles ensinam baseados na palavra, porém eles distorcem a palavra, né? Então, como é que o jovem ele vai se manter protegido de quem distorce a palavra, conhecendo a palavra? O meu povo perece por falta de conhecimento. Paulo ficou bravo com os Gálatas porque ele tinha ensinado os Gálatas. E assim, ele tinha ensinado com substância, ele discipulou os Gálatas. E os Gálatas tinham convicção de sua fé. Mas bastou um pouquinho de ataque ali dos judaizantes, eles começaram já a virar a mentalidade. Então, basicamente, o que Paulo está ensinando nós vivemos nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós vivemos a guerra. Eu coloquei um vídeo agora no Instagram, onde eu falo sobre a guerra das narrativas, né? E assim como tem as narrativas políticas, narrativas, enfim, tem as narrativas bíblicas também, né? Então tem gente que acha que inventou a roda, tem gente ensinando tudo errado, tudo contrário aí a palavra de Deus. E aí quando a pessoa vai ser combatida, aí ela apresenta o grego, o hebraico, o aramaico, o léxico, não sei do que, para ensinar inverdades, para ensinar coisas que são contrárias à palavra de Deus e que não fazem nenhum sentido, mas atraem multidões. Por quê? Porque estão num altar, estão com a Bíblia na mão, mas estão ensinando errado. Por isso que o jovem hoje, eu digo que ele tem que ser muito mais intencional na sua fé. Ou seja, na minha época, na época da maioria de quem me assiste, nós não tínhamos redes sociais, nós não tínhamos... sempre teve milhares de pastores pelo mundo fora, mas você escutava o seu pastor e pregadores diferentes eram os pregadores que vinham presenciais, que vinham pregar na sua igreja. Com a internet... a gente escuta, 10% do nosso pastor e 90% outras pessoas, né? Então, o jovem tem que ser muito mais intencional na sua vida espiritual. Ele não pode ser aleatório. Por quê? Porque existem mestres aos milhares, pastores aos milhares. Então, precisa ter uma mentalidade crítica para olhar, para escutar, e antes de admirar, e antes de confirmar, porque o falso ensinador, ele sabe como ensinar, ele tem a técnica. Então, antes de confirmar o que se ouve, antes de aceitar o que se ouve, tem que passar pelo filtro da palavra de Deus. Agora, como é que vai passar pelo filtro da palavra quem não conhece a palavra? Quem não conhece de Bíblia? Quem não lê a Bíblia? Não tem filtro. É por isso que, como os Gálatas, tem uma turma aí que a cada 3 meses muda de mentalidade sobre Deus, sobre fé, sobre ordenanças bíblicas, sobre a própria Bíblia, porque não conhece a palavra, não examina. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque cuidais nelas ter as palavras de vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então, sem exame das Escrituras, qualquer conteúdo serve, qualquer conteúdo atrai, qualquer conteúdo seduz. Lembra que os falsos mestres não estão porta afora da igreja, estão porta adentro. Então o jovem hoje tem que ser muito mais intencional na sua fé.
tem que conhecer muito mais de Bíblia. Não é só para combater o professor na faculdade, é para não permitir que pessoas em lugar de autoridade pastoral, que pessoas com nome de pastor, que pessoas com a Bíblia na mão, ensinem coisas erradas. Não permitir que a sua mente se alimente do falso ensino. Então tem que ter um filtro nos ouvidos. Tem que ter um filtro. O filtro para o falso ensinamento é o conhecimento da verdade. O filtro para o falso ensinamento é o conhecimento da verdade. Quanto mais você conhece a verdade, mais você se habilita para filtrar, deletar, excluir aquilo que é falso, mentiroso, por mais bem embrulhado que seja oferecido. Porque senão acaba se perdendo no meio do caminho. Amém, meus amigos? Esta foi a nossa pré-aula da lição 10, classe dos jovens. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.